Você já teve um dia em que sua cabeça parecia cheia de ruído, em que você tentava tomar uma decisão simples e não conseguia, em que você olhava para a sua vida e não sabia mais para onde ir? Isso tem um nome e tem uma saída. A confusão mental é uma das coisas mais pesadas que uma pessoa pode carregar. Não é tristeza, não é raiva. É aquela sensação de estar perdido dentro da sua própria cabeça, sem saber o que pensar, o que sentir, o que fazer. E sabe o que é pior? A maioria das pessoas tenta resolver isso sozinha, fica horas pensando, rodando em círculo, sem chegar a lugar nenhum. Hoje eu quero te mostrar que existe algo muito mais poderoso do que ficar tentando resolver tudo na sua cabeça. Existe uma oração específica que abre espaço para a clareza entrar. E no final desse vídeo eu vou orar junto com você. Fica até o final. Vamos falar a verdade por um segundo. Você já acordou de manhã e, antes mesmo de sair da cama, já sentiu aquele peso? Aquela sensação de que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e você não sabe por onde começar? Às vezes é um problema no trabalho. Às vezes é um relacionamento que não está indo bem. Às vezes é uma decisão importante que você precisa tomar e tem medo de errar. Às vezes você nem sabe exatamente o que é. Só sabe que sua cabeça está pesada, confusa, cheia. E quando a mente está assim, tudo fica mais difícil. Você tenta pensar com clareza, mas os pensamentos ficam embaralhados. Você tenta ouvir o que o seu coração fala, mas o barulho interno é tão grande que você não consegue escutar nada. Isso é exaustão mental. E ela não vem só de trabalho demais ou de dormir mal. Ela vem também da falta de direção, da falta de paz interna, da falta de conexão com algo maior do que você mesmo. Muita gente nessa situação vai para as redes sociais, tenta se distrair, tenta se anestesiar, mas a confusão continua lá. Ela não vai embora só porque você ignorou ela. A única coisa que realmente traz clareza de verdade não é mais informação, não é mais planejamento, não é mais esforço mental, é conexão com Deus. Você já reparou que nas histórias da Bíblia, sempre que alguém estava confuso, perdido, sem direção, a resposta não vinha de dentro da pessoa? Veja o rei Salomão. Quando ele assumiu o reinado, ele tinha tudo: poder, riqueza, influência. Mas sabe o que ele pediu a Deus? Não pediu mais dinheiro, não pediu vitória sobre os inimigos. Ele pediu sabedoria, ele pediu clareza. Ele sabia que sem isso, tudo o mais que ele tinha não servia de nada. E Deus deu. Ou veja o profeta Elias. Num dos momentos mais confusos e exaustivos da sua vida, ele estava tão perdido que pediu para morrer. Ele estava destruído por dentro. E o que Deus fez? Não deu um sermão. Não mandou ele trabalhar mais. Mandou ele descansar, comer. E depois se aproximou dele em uma voz mansa e delicada. Não num vento forte, não num fogo. Numa voz quieta. Isso diz muito sobre como a clareza funciona. A clareza não chega no meio do caos. Ela chega quando você para, se ajoelha e deixa Deus falar. E tem uma promessa específica na Bíblia que eu preciso que você conheça. Está em Filipenses capítulo 4, versículo 7. Diz assim: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." Lê de novo essa parte. Que excede todo o entendimento. Isso significa que essa paz não é uma paz que você entende. Não é uma paz que vem porque tudo foi resolvido. É uma paz que vem antes da resolução. É uma paz que vem no meio da confusão. É uma paz que não faz sentido racional, mas que transforma completamente como você pensa, como você sente, como você enxerga a situação. Essa é a clareza que a oração traz. Mas tem um passo antes desse versículo que a maioria das pessoas pula. No versículo 6 diz: "Não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças." 3 coisas.
Oração, súplica e gratidão. Isso não é uma fórmula mágica, é uma postura de coração. Você chega diante de Deus não como alguém que está exigindo resposta, mas como alguém que confia nele o suficiente para deixar o problema na mão dele, e é exatamente aí que a clareza entra. Quando você para de tentar resolver tudo na sua força, quando você entrega o peso nas mãos de Deus, algo acontece na sua mente. O ruído diminui, a tensão cai. E nesse espaço quieto, você começa a enxergar as coisas com muito mais clareza do que via antes. Isso não é teoria, isso é experiência de vida. Eu já passei por momentos em que eu não sabia absolutamente o que fazer. Decisões que pareciam impossíveis, situações que eu girava na cabeça por dias e não chegava a lugar nenhum. E foi na oração, não numa resposta intelectual, que a clareza veio. Não sempre de forma instantânea, às vezes devagar, mas sempre vem. Existe algo poderoso que acontece no ato de orar. Quando você coloca em palavras o que está sentindo, quando você nomeia o que está te pesando, você começa a ter uma perspectiva diferente sobre o problema. É como se tirar algo da cabeça e colocar na frente de Deus fizesse esse problema parecer menor, mas manejável. E mais do que isso, quando você ora, você está reconhecendo que não é o dono da situação. Você está reconhecendo que existe alguém maior que você que está no controle. E isso por si só já alivia um peso enorme. Sabe qual é um dos maiores motivos de confusão mental? É acreditar que tudo depende de você. É carregar a responsabilidade de resolver cada coisa, de prever cada cenário, de controlar cada resultado. Isso esgota qualquer pessoa. A oração é a prática de devolver o controle para quem realmente tem controle. E quando você faz isso, sua mente respira. Agora eu quero que você entenda algo que vai mudar como você vê a oração. Oração não é você tentando convencer Deus a fazer o que você quer. Oração é você se alinhando com o que Deus já quer para você. E o que Deus quer para você? Clareza, paz, direção. Isso não é o meu desejo para você. Isso é o que a Bíblia diz claramente, em Jeremias 29:11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deus tem um plano para você. Ele sabe para onde você precisa ir. Ele conhece cada detalhe da situação que está te confundindo. E Ele quer te guiar. Mas você precisa parar o suficiente para ouvir. A confusão mental quase sempre é um sinal de que você está tentando carregar algo que não é seu para carregar. E a oração é o ato de entregar esse peso. Olha o que Jesus disse em Mateus 11:28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Cansados e sobrecarregados. Esse é você hoje? Então essa palavra é para você. O descanso que Jesus promete aqui não é só físico, é mental, é espiritual. É aquela sensação de que mesmo no meio de um problema grande, você está bem. Porque você sabe em quem você confiou. E agora eu quero orar com você. Você não precisa ter as palavras certas. Você não precisa ter a situação resolvida antes de orar. Você não precisa estar com tudo em ordem. Você só precisa chegar. Então, se você puder, abaixa a cabeça agora. Pode fechar os olhos e ora comigo. Oração. Senhor, eu venho até você agora exatamente do jeito que estou, com a mente pesada, com as perguntas sem resposta, com as decisões que parecem impossíveis, com o cansaço de tentar entender tudo. Eu reconheço que não consigo resolver isso sozinho, que por mais que eu tente, por mais que eu pense, por mais que eu me esforce, existe um limite no que eu posso ver e entender. Mas você não tem esse limite. Você vê o que eu não consigo ver. Você conhece o final dessa história. Você sabe exatamente o que precisa acontecer. Por isso, eu entrego isso nas suas mãos agora. Tira de mim esse peso de ter que controlar tudo.
Tira de mim a ansiedade de não saber o que vai acontecer. Tira de mim o medo de errar, o medo de perder, o medo de não ser suficiente. E no lugar disso, me dá clareza. Me dá clareza para enxergar o próximo passo, mesmo que eu não veja o caminho todo. Me dá paz que passa todo o entendimento, aquela paz que não depende das circunstâncias, mas que vem de confiar em você. Me dá sabedoria para tomar as decisões certas, para ouvir a sua voz no meio de todo o ruído que está na minha cabeça. Eu sei que você tem um plano para mim, um bom plano. Um plano que eu ainda não consigo ver completamente, mas que eu escolho confiar. Então, Senhor, hoje eu não vou mais tentar carregar isso sozinho. Eu te dou o peso. Eu te dou a confusão, eu te dou as perguntas que não têm resposta ainda, e eu recebo de você descanso, clareza e paz. Em nome de Jesus, amém. Se você orou agora, algo mudou. Talvez você ainda não sinta diferença imediata. Tudo bem. A oração não é um botão mágico, mas ela é um ato de fé. E a fé muda as coisas. Não deixa de orar amanhã de manhã, antes de começar o dia. Não deixa de orar quando o peso voltar. Não deixa de orar quando você não souber mais o que fazer. Porque toda vez que você chega diante de Deus, você está dizendo: eu confio em você mais do que confio nos meus próprios pensamentos. E Deus honra isso. A clareza não sempre vem de uma vez. Às vezes ela vem aos poucos, um passo de cada vez. Mas ela vem, sempre vem. E você não precisa esperar tudo estar perfeito para ter paz. Você pode ter paz agora, mesmo no meio da confusão. Porque a paz de Deus não depende das suas circunstâncias. Ela depende da sua confiança nele. Então continua orando, continua buscando, continua confiando. Você não está sozinho nessa, nunca esteve. Se esse vídeo te ajudou, inscreve no canal para não perder a próxima oração.